Hoje nós vamos falar sobre coragem. Se você acha que você sabe sobre esse assunto, fica nesse vídeo porque você não viu nada, conforme a perspectiva que eu vou te mostrar aqui hoje. Senta aí, pega seu café para tomar junto comigo e a gente vai ter uma conversa muito produtiva aqui hoje. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Aline Bueno, já me segue aqui no meu canal, porque tem vídeo novo essa semana e eu tenho certeza que você vai gostar também. Certo? Vamos lá? Eu tenho certeza, isso eu posso te dizer de olhos fechados, que você tem muitos bloqueios dentro de você que te impedem que você alcance objetivos. Mas tá, isso é clichê, você já tá cansado de saber isso, tem muito tipo de profissional que é especialista em eliminar esses bloqueios da sua vida. Mas isso é realmente fundamental para que você atinja o próximo nível. Só que o que exatamente, de fato, são esses bloqueios? Alguém já parou para te contar sobre isso? O que que são, o que que realmente te faz travar? Quando você olha e pensa, não, hoje eu precisava fazer certa coisa, e essa certa coisa me leva em direção àquilo que eu quero. Então são as pequenas tarefas do dia, as suas decisões, as suas escolhas que te levam a ter uma meta maior para um objetivo maior. Por exemplo, eu quero emagrecer. Quem é mulher aqui, você sabe, eu sei, a gente vive numa luta constante por emagrecimento. Talvez você não, mas maioria. Mulheres são quase sinônimos de emagrecimento. Então, mulheres se interessam por emagrecimento. Mas, observe as mulheres ao redor. Quem realmente está emagrecendo? Quem realmente se movimenta em direção ao emagrecimento? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas as pessoas realmente querem? Porque se elas quisessem, será que elas não conseguiriam? Será que é impossível assim? Tipo, eu querer e eu conseguir? Eu querer e eu conquistar? Até na Bíblia fala: pede e obtereis. Se eu ficar realmente só pedindo, porque aí Deus ajuda, né? Olha só, muita coisa, muita coisa. Tá vendo que na sua cabeça pode existir diversos, inúmeros conceitos sobre muitas coisas, e conceitos errados, e filosofias erradas, e hábitos errados, que ninguém tá te falando sobre isso. Por quê? Porque não tá te analisando caso a caso de verdade. Esse é um movimento que você deve fazer para que você cave aí dentro, igual um buraco negro mesmo. Tirar todos os entulhos e as porções de terra por cima e de pedra e de bagunça, para que você descubra onde é que tá a raiz desse problema. Onde é que tá a raiz de um bloqueio seu, de um medo seu, que provavelmente foi por conta de alguma coisa que você viu, alguma coisa que você ouviu, ou de uma experiência muito impactante que você teve, algo que você sentiu. Eu conheci muitas pessoas com medo de todas as coisas. Todas as coisas mesmo. Olha que eu tenho meus medos. Eu tenho meus medos, eu tenho meus receios, eu tenho as minhas inseguranças, que são inúmeras, mas existem pessoas que têm medo da própria sombra. Eu tenho medo, por exemplo, de não cumprir com aquilo que eu me propus a fazer. Então, quando eu vejo alguma coisa que eu quero, que eu busco, e aí eu penso, cara, isso daqui talvez seja um desafio muito grande que eu ainda não consiga. Eu fico com medo. Isso é um medo. Isso é um tipo de receio. É um medo real? Não. O que esse medo pode me causar? O que esse medo pode me prejudicar? O que essa atitude pode me prejudicar? De não conseguir aquilo que eu me propus a fazer naquele dia. Por exemplo, vou pra academia uma semana porque eu preciso de uma melhor condição física pra ir numa viagem, sei lá. E aí eu vou fazer um mês de academia, uma semana, um mês de academia. Pronto. E aí eu fico com medo de não ir pra academia, de me sabotar e não ir pra academia. Esse é um medo real? Cara, vocês entendem que existem muitos medos, mas percebe que os nossos medos, eles são muito mais idiotas quando a gente para pra pensar sobre eles? A gente tem medo de não dar certo. Beleza, você vai ter que lidar com o fracasso. Mas a gente também tem medo de dar certo, pra você lidar com o sucesso. Por quê? Porque o sucesso é desconhecido, o fracasso é desconhecido. Muita gente vai falar aí, não, o fracasso eu conheço muito bem, certo? Só que cada vez é diferente. Cada erro é diferente, cada fracasso é diferente. E você vai precisar lidar com aquele sentimento ruim de
decepção consigo mesma. O que não é nada agradável, convenhamos, né? Agora, conheci pessoas com medo de sair na rua, com medo de sair da casa dos pais. Mulheres, assim, com 30 anos de idade, com medo de sair da casa da mãe. Homens com 40 anos de idade, com medo de pedir uma mulher em namoro. Agora eu vou te falar onde é que está realmente a raiz disso daí. Para que você olhe para dentro de você, talvez busque algumas lembranças aí e consiga dar os primeiros passos em direção à sua cura. Tudo que nós somos, toda a nossa personalidade e aquilo que forma a nossa essência, ela é construída com uma base familiar e com uma influência externa, além de a nossa essência divina. E um dos pontos cruciais, que é onde a gente chega no ponto da questão, é justamente a base familiar. Desde criança, qual seria o ideal para que nós fôssemos formados em personalidade corajosa? Ver a força dos nossos pais atuando nas situações cotidianas. E principalmente a representação da figura paterna dentro da unidade familiar. Ou seja, a figura paterna que você teve na sua vida é determinante para que você tenha essa centelha de chama de coragem dentro de você. É você, quando você é pequeno, observando o seu pai agir com o mundo, ele tendo a força para enfrentar o mundo, que você se inspira e começa a desenvolver essa coragem dentro de você. Mas aí eu te pergunto, nos dias de hoje, que família que tem pai presente? Me conta. Quantas famílias têm pai presente? A maioria não tem pai presente, fisicamente que eu tô falando. E quando o pai é presente fisicamente, ele não é presente afetivamente, emocionalmente, virtuosamente, ele não é referência, ele não é exemplo e ainda é pior, porque pode ser um exemplo ruim. Então não é questão de que se você foi criado com seu pai dentro de casa ou se você teve contato com seu pai, a questão é você ver essa força vindo do seu pai. Por quê? Porque a nossa essência humana, ela vem de dois polos, da figura masculina e da figura feminina. Então é importante a sua referência de mãe e é importante a sua referência de pai. É ali a base onde você aprende todas as coisas. Ou deveria ser. Só que olha pra gente, ninguém foi criado assim. Ninguém foi criado assim nos dias de hoje e nem nos dias passados. Existem muitas famílias boas, existem muitas famílias estruturadas, existem excelentes pessoas. Só que a maioria não foi construída dessa forma. Por isso que hoje também existe uma exaltação a tantos transtornos psicológicos. Porque, assim, sinceramente, todo mundo tem. Todo mundo foi abusado. Que seja fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Todas as pessoas foram. Ninguém aqui, você que está me assistindo aqui, você não é o alecrim dourado que foi abençoado com uma vida perfeita. Não, você já foi abusado de alguma forma, com certeza. A diferença entre as pessoas que avançam e as que ficam estagnadas é uma só: resolver este problema e parar de viver lá no passado. E tudo é um movimento de visão sobre aquilo que te aconteceu. Por exemplo, se você não teve pai presente, ou se você teve pai presente de uma forma péssima, eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase: o seu pai te deu a coisa mais importante que você tem, que é a vida. E eu por muito tempo também pensei o seguinte: mas de que me serve essa vida? Era melhor se ele não tivesse me dado, né? Era melhor se eu não tivesse nem nascido. Eu nem pedi pra nascer. Mas aí é que você se esquece que você não é um projeto do seu pai. Você é um projeto de Deus, que é simplesmente o criador do universo. É o pai do pai do pai. É o nome mais poderoso que existe. E você não acha que às vezes é uma soberba muito grande você se perguntar, mas por que que eu fui feito? Por que que Deus queria me criar? Isso é uma pergunta que você nem precisa de resposta. Sabe por quê? Porque a sua inteligência, ela não alcança a inteligência de Deus. Então é uma soberba você querer entender as coisas de Deus. Percebe que é até loucura? Ou seja, qual que deve ser o seu pensamento aqui? Você se recluir na sua insignificância e reconhecer, falo isso com amor, e reconhecer que a sua existência realmente tem um propósito divino nisso. Um propósito muito maior. E que os seus pais, eles foram condução
para esse amor divino operar. Você tem a essência do amor divino dentro de você. Independente de como você foi criado, independente do que você passou na vida, independente dos abusos que você sofreu, você tem a chama divina dentro de você. Para que você pegue isso e cumpra o propósito de Deus, que é amar e servir. E se juntar a ele algum dia no céu. Agora, voltando aqui na resolução, por quê? Porque se você teve o pai ausente ou uma presença ruim, paterna em casa, em que você não teve essa referência de coragem, essa referência de força para encarar a vida, resolver isso é apenas se inspirar em outras figuras que já fazem isso. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade em ter uma referência de feminilidade na minha vida, porque a minha mãe definitivamente não era, e eu fui a vida toda assim. Eu não falava dessa forma, eu não me movimentava com gestos femininos. Então, a minha referência de feminilidade eu tive que buscar em outras pessoas, em outras famílias, e em famílias também que me acolheram quando eu era adolescente. E mesmo assim, eu rejeitei durante muito tempo isso daí, até que eu entendi a importância. Então, quando você entende a importância de ser realmente uma pessoa corajosa, a covardia, ela começa a pesar na sua vida. Ela começa a não ter espaço na sua vida. Por quê? Porque a falta de coragem é a covardia. Então, se você é uma pessoa que sente medo de muita coisa, que você tá sempre com medo, tá sempre bloqueado para fazer as próximas coisas darem certo na sua vida, isso tem nome e se chama covardia. Por isso que é importante também a gente dar nome às coisas, porque quando você pensa, cara, eu sou uma pessoa covarde, isso dói mais. Isso dói mais do que você mascarar a realidade. Mascarar falando, eu tô com um certo medo em fazer isso daqui, eu tô com um certo receio, eu não sei se eu deveria. É medo. E é covardia. Independente de quem você pegue para ser sua referência, escolha pessoas com muitos resultados bons. Pessoas que falam as coisas direto ao ponto. E pessoas que não ficam com relativismos. Por exemplo, mas você vai ser feliz se você fizer isso, você vai ser feliz se você fizer aquilo. Tudo é bom, tudo é relativo. Não existe conceito de certo e errado. Existe conceito de certo e errado. E existe o certo e errado, não é só um conceito. Então se afaste dessas pessoas que te pregam que tudo é relativo, que beleza é relativa, que organização é relativa, que felicidade é relativa. Não é. Não é. E é por esse relativismo hoje que tá todo mundo com transtorno mental, emocional e infeliz dentro de casa. Com um monte de trava, um monte de bloqueio. Agora, outra coisa, além das referências que você vai pegar pra você. Repita todos os dias pra você, pra colocar na sua cabeça e pra criar caminhos neurais diferentes que você vai fazer aquilo. Todos os dias, faça como um jogo na sua vida. Faz uma lista de todos os medos que você consegue se lembrar que você tenha. Então, eu tenho medo de investir nisso daqui, eu tenho medo de estudar um novo curso, eu tenho medo de fazer uma transição de carreira, eu tenho medo de me relacionar de novo, eu tenho medo de ter mais um filho. Pega toda essa lista de medos e se proponha a fazer. Você vai pegar essa lista e você vai resolvendo um por um, um por um. Tenho medo de ter um relacionamento. Eu vou ter um relacionamento. Eu vou ter um relacionamento porque eu sei que essa é minha vocação é do matrimônio. Ninguém vive sozinho, não é bom que o homem viva sozinho, não é bom que a mulher viva sozinha, então eu vou ter um relacionamento e vou me desbloquear em relação a isso. Vou ter um relacionamento. Então você se abre para isso. Você cria uma sensação no seu cérebro de permissão. E aí, quando você se permite dar o próximo passo. Eu vou ganhar dinheiro. Mas eu tenho medo de não dar certo. Eu vou fazer não dar certo. Simples assim. Não é questão de você desejar que dê errado. Mas é questão de você vai saber que vai dar errado. Racionaliza. Não tem nada que você faça que vai dar 100% certo. Provavelmente vai dar errado mesmo. Então, ao invés de você ficar com medo quando der errado, você vai aceitar quando der errado. Entende? Porque na sua cabeça aí você para de criar uma fantasia dizendo que não, isso aqui precisa dar certo. Não, não precisa não. Pode dar errado. Isso daqui provavelmente, inclusive, vai dar errado. E convenhamos, é assim que todas as pessoas ganham dinheiro, se arriscando e sabendo que vão dar errado. Bom, se eu te ajudei, pelo menos para começar a resolver isso aí dentro de você, deixa um comentário aqui e me fala se fez sentido, tá bom? Te vejo no próximo.